Bom, então vamos lá. Eu vou começar vou fazer um percurso aqui desde o início assim do meu trabalho na graduação até o momento que eu tô. Eu tenho 36 anos, sou de São Paulo e eu comecei a demonstrar interesse por arte, por desenho, por pintura, sobretudo, ainda criança. E com cerca de 11 anos, por orientação dos professores da escola, eu me matriculei, minha mãe me levou para fazer aula numa casa de cultura, um espaço público aqui em São Paulo, na região que eu moro. E aí eu comecei lá, fazendo aulas de desenho e pintura, num formato mais convencional, né, de ensino de desenho e pintura, com o qual você aprende algumas noções básicas de luz e sombra, perspectiva, pintura a óleo, geralmente de observação. E foi assim que eu comecei, mas eu tive sorte que foi um professor muito bom e que eu fiquei assim vários anos acompanhando ele. E nos primeiros anos, assim, ao longo da adolescência e tal, eu fiz muita cópia. E só depois, quando eu entro na universidade, já com 21 anos, é que eu começo a querer pensar assim num trabalho autoral, porque até então a cópia para mim ela era uma forma de vender o trabalho, era uma forma de fazer encomendas. Eu tinha uma espécie de um catálogo de imagens que eu ia selecionando e eu apresentava para as pessoas, alguém falava, eu quero uma natureza morta, daí eu mostrava as referências que eu tinha. E nisso caía de tudo, assim. Até pintores importantes que eu nem sabia quem eram e tal. Mas quando eu entrei na universidade, aí o ponto era outro, né? E mais ou menos por volta do segundo ano da graduação, quando a gente começa a ter as primeiras disciplinas de pintura, eu estudei na USP, na Escola de Comunicações e Artes, e lá mais ou menos no segundo ano, meio do segundo ano, a gente começa a ter as primeiras disciplinas de pintura. E aí eu sempre tive muita vontade de pintar, mas na universidade você tem ali, somente na graduação, imagino que muitos de vocês devem sentir também isso, é uma carga enorme assim de conteúdo, de coisas que você não imaginava que existiam e tal, e coisas que acabam um pouco ampliando, assim, até de modo a você meio que se perder um pouco, mas que faz parte, né, nesse começo. E aí, para evitar assim, ficar muito perdido, eu me coloquei em uma situação muito prática assim, de trabalho, em vez de ficar pensando muito conceitos e tal, previamente, eu vou me colocar numa situação muito direta, que foi ficar pintando olhando a partir da janela do ateliê. Então essa foi o primeiro conjunto assim que eu considero assim já um começo mais sólido no desenvolvimento da minha trajetória. E eu fiquei um semestre pintando, olhando a partir da janela do ateliê de pintura lá do departamento de artes. E esses trabalhos que eu estou mostrando são parte dessa série que eu realizei. Mas chegou um momento em que a paisagem ela ia me colocando também em certas limitações, porque na medida que eu ia experienciando a pintura e também tendo contato com uma tradição moderna, sobretudo, da pintura, eu fui tendo alguns interesses e que no quais o interesse pelo campo da cor, por exemplo, para uma pintura com um campo de cor mais expandido e tal,
e telas maiores acabavam gerando a necessidade de outros pontos de partida, né? Então, essa pintura que eu vinha fazendo de observação direta, que é uma pintura geralmente rápida, ela não estava funcionando muito bem, porque eu estava querendo experienciar na pintura. Na época, eu estava bastante começando a me interessar pelo Matisse, por pintores do expressionismo abstrato também, como Rothko, e eu queria experienciar essa pintura. Aqui em São Paulo, a gente tem uma escola forte, assim, que olhou muito para essa tradição norte-americana, como o Paulo Pasta, o Fábio Miguel. No Rio, a gente pode pensar no Suede. Enfim, tem muitos pintores, né, que lidam com uma pintura com campo de cor expandido. E eu queria experimentar esse espaço. Mas, para mim, tinha que ter alguma conexão com a vida, de algum modo, até para gerar um tipo de atrito com essa referência e também me dar uma certa base mais profunda para o exercício da pintura. Eu nunca funcionei muito a partir de conceito, assim, acho que o ateliê, ele para mim foi um lugar de convergência, na verdade, e de aprendizado dessas referências. Então, acho que é onde o conceito, os referenciais, um repertório, ele entra ali, se amálgama a experiência do cotidiano, aquilo que me forma enquanto sujeito, aí vem as memórias, vem a experiência do lugar que eu vivo, e também tudo isso tentando se adequar aos materiais ali, o modo de enfrentá-los, né, de como manipulá-los. Então, para mim, assim, pensar só em campos de cor ou nessas referências não eram suficientes, né? E eu precisava encontrar algum caminho que me pudesse conduzir para aquilo, mas que pudesse funcionar para mim. E foi aí que eu encontrei e comecei a fazer uma série chamada Caçambas. E foi, assim, muito interessante a experiência, porque eu havia construído umas 2, 3 telas de maior formato para eu pintar, mas eu não sabia o que fazer. E aí um dia eu estava no trânsito, assim, e o carro parou atrás de um caminhão com uma tampa toda enferrujada, né, impregnada de matéria. E aí eu fiquei muito impactado com aquilo, falei, nossa, isso aqui é pintura. E aí eu fui para o ateliê e eu fui pensando na tampa dessa caçamba de caminhão, mas na medida que eu fui pintando, esse espaço ele foi me mostrando outra coisa. E quando eu vi, eu fui chegando nessas construções que são essas caçambas mesmo de caminhão, quando elas são erguidas para despejar terra, areia, enfim, os materiais de construção, geralmente. E ali eu encontrei uma possibilidade de pensar esse espaço expandido da cor, mas ao mesmo tempo tensionando com uma certa afirmação de perspectiva. Tem essa estrutura meio gráfica que é gerada pelas sombras do objeto, né? E a cada pintura eu ia buscando possibilidades tanto com a cor, mas também de abordagem desse assunto, né? E aí eu acho que tem a ver com o que eu mencionei há pouco, que é a importância de eu estar conectado a alguma coisa que eu possa me identificar e possa me dar um norte quando eu estou pintando. Porque eu acredito, assim, e para mim tem funcionado com o seguinte pensamento, acho que a pintura, ela de algum modo, a experiência dela, ela é uma revelação daquilo que está à nossa volta e que a gente talvez não perceba, ou na medida que você olha para essas coisas pelo exercício poético, você passa a percebê-las com um outro ponto de vista. E na medida que eu for pintando essa caçamba, eu vou descobrindo possibilidades de olhar para ela e possibilidades na pintura também, né? E
depois, esse conjunto das caçambas foi um conjunto importante, e com eles eu fiz ganhei um primeiro salão aqui no estado, que é o salão do Museu de Arte de Ribeirão Preto, chamado MARP, e no ano seguinte, essas obras que eu mostrei anteriormente foram do salão. Essas aqui já foi a exposição dos artistas premiados, porque o museu, o MARP, né, o Museu de Arte de Ribeirão Preto, ele tem um salão já bem importante, de muitos anos, e eles têm essa estrutura, né, os artistas que são premiados um ano, no ano seguinte eles voltam para fazer uma exposição, uma pequena exposição individual, numa das salas do museu. E aqui já é o momento que, além da caçamba, eu apresento um desdobramento que é um outro objeto, que também está a ver com esse universo da construção, que são as escavadeiras. Esse aqui tem mais detalhes. Então, eu vou voltar um pouquinho. Aqui é o ateliê de pintura lá do Departamento de Artes, que eu mencionei, e eu ficava nessa janela. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, tá ótimo. Então tá bom. A Flora lembra bem desse ateliê. Deu até saudade agora. E eu ficava muito lá. Inclusive, era eu lá no ateliê, lá em cima, até tarde da noite, a Flora lá na gravura, né, Flora? E eu ficava nessa janela aqui, trabalhando. E aqui essa foto foi da primeira exposição que eu participei lá no Museu de Arte de Ribeirão Preto, quando eu apresentei essa série das paisagens. E aqui tem uma imagem do Iberê Camargo, que na época era um artista que foi importante para mim nessa série dessas paisagens, porque eu ficava muito fascinado com o modo como ele lidava com a matéria. E eu, como vinha de uma experiência muito de cópia, em que a pintura ela é muito calculada, geralmente eram camadas muito lisas e tal, esse embate com a matéria para mim foi importante para me soltar, né? E colocar o foco na sensação que eu sentia ali diante da paisagem e ter uma ligação mais direta com os meios da pintura, uma pintura mais rápida. Uma coisa também que eu não mencionei, esse PDF que é muito mais completo, é que na época também, em 2008 e 2009, eu desenvolvi um trabalho como educador num projeto que eu criei junto com um amigo de outra universidade aqui de São Paulo, que é lá no Grajaú, que é um bairro periférico onde eu nasci e cresci, e aí eu desenvolvi uma oficina lá de desenho ao ar livre com moradores, no entorno de uma área de manancial, que é característico lá da região, e foi um projeto que a gente chamou de Linha do Horizonte. Então, essa prática como professor também sempre muito ligada à minha atividade de ateliê também, isso desde a graduação. Aqui algumas fotos com os meus alunos na época. E era muito bonito porque vinha a mãe ou a avó trazer a criança para fazer a aula, o adolescente, mas eles acabavam ficando e desenhando também. Então, aqui tem duas senhoras que estão desenhando. Então, a gente tinha, assim, às vezes, a família lá, com a mãe, a avó, a filho, neto, todo mundo envolvido numa atividade de desenho ao ar livre. Aqui, a gente na Pinacoteca. E essa atividade ao ar livre ainda continua, assim, agora, nos últimos anos, antes da pandemia, até a pandemia, eu estava realizando um projeto pelo SESC, Pompeia, e eu levo os alunos para fazer prática de pintura em vários pontos da cidade, e às vezes até pequenas viagens. E aqui a gente estava no Jardim Botânico. Bom, então eu mencionei para vocês essa vontade de expandir o espaço, né? E mencionei algumas referências como o Matisse, o Marco Rothko, o Paulo Pasta, que é um pintor já paulista. E nesse momento eram pintores que eu estava olhando muito, assim, e queria experienciar essa amplitude da cor na pintura, mas não sabia como. Então é aí que eu tropeço nas caçambas. Essa foi a primeira caçamba que eu fiz,
depois daquela experiência que eu mencionei para vocês, de encontrar esse objeto ao acaso, assim, um dia no trânsito. E depois dessa aqui, eu comecei a fazer essas outras mais verticais. Melhor agora, né, para entender. Nesse momento, eu também tive uma experiência internacional. Eu fui para a Universidade do Porto, onde eu fiz um intercâmbio, isso em 2010, e lá eu continuei fazendo esse trabalho das caçambas, e foi um momento importante porque eu tive contato pude usar materiais de melhor qualidade, tintas melhores, então foi um momento minha pintura deu um salto na cor importante. Essa aqui é uma exposição que aconteceu já em Portugal, no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E aqui foi o salão que eu participei, que eu mencionei, no qual fui premiado, e no ano seguinte eu voltei para fazer uma exposição individual lá no Museu de Arte de Ribeirão Preto. Aqui a imagem dessa pintura laranja em processo. Aqui, essa pintura sendo realizada lá no ateliê da faculdade da Universidade do Porto. Aqui é a foto do ateliê da Universidade do Porto. Eu gosto de mostrar porque mostra bem um ambiente de belas artes, né? E é interessante porque é um ponto de partida diferente do que a gente está acostumado lá na ECA, né, na USP, imagino vocês também. A gente não chega a passar por essa formação de belas artes, né? E então achava isso interessante na formação lá em Portugal. Bom, depois das caçambas, eu fui buscando outros objetos que tivessem essa qualidade de conter um espaço e que também pudessem se afirmar na tela com uma dimensão escultórica, né, no qual você vê a integralidade do objeto. Então, encontrei essas escavadeiras. Para mim, isso era importante, eu ainda não sabia por quê, mas era importante porque criava ali um certo atrito com aqueles referenciais que eu estava olhando naquele momento, né? Em torno, por exemplo, da pintura de campo de cor, na qual aquele espaço ele é limpo, né? Ele é puramente abstrato, vamos dizer assim, e para mim trazer um objeto, tensionar aquela dimensão total da cor, com ainda a afirmação desse desenho, dessa forma reconhecível, para mim isso gerava ali questões interessantes para a pintura. Então, fiz alguns trabalhos, uma série dessas escavadeiras, por exemplo. Cada pintura, essa escavadeira vai tomando soluções distintas, né? Tem horas como essa amarela que ela fica quase como um espectro. Assim, as linhas vão sendo esfumaçadas, fica quase como um fantasma. Aqui uma exposição no Paço das Artes, aqui em São Paulo, no qual apresentei essas caçambas, 2 caçambas e essa pintura horizontal que é uma escavadeira. Aqui foi uma exposição do grupo de pesquisa que eu participei, chamado Grupo Cor, coordenado pelo professor e pintor Marco Janotti, que inclusive lançou um livro esse ano, um livro com vários ensaios em torno da cor, chama Reflexões sobre a Cor. Acho que é um livro que, para quem se interessa assim, sobre o assunto, não só sobre pintura, mas sobre cor, vale a pena. E eu, no começo desse grupo, eu estava participando, depois eu tive que sair. Aqui já a exposição no MAP, né, no Museu de Arte de Ribeirão Preto. Paralelo aos trabalhos grandes, eu sempre vinha fazendo uns trabalhos menores, aí inicialmente como estudos, né? Eu chamava de anotações. Depois eu fui percebendo que esses trabalhos eles tinham uma natureza própria, que era uma forma diferente de resolver, num formato bem menor. Geralmente eu pegava pedaços de tela, recortes, e aí eu pendurava assim nas paredes do ateliê e usava aquilo como anotações mesmo,
né? E nisso eu cheguei em trabalhos que tinham uma qualidade muito particular, que me interessaram muito. Daí eu passei a investir nesses formatos pequenos também. Bom, das caçambas, eu fui fazendo uma investigação em torno da cor, em torno do espaço, e fiz uma série que eu chamei de Elemento Vazado. Elemento vazado, aqui é só uma imagem ilustrativa, são esses elementos arquitetônicos, esses tijolos, que têm esses buracos, né, por onde a luz atravessa. Então, eu comecei trouxe essa imagem, né, desse objeto pelo qual a luz atravessa, para pensar a pintura. E comecei a ir sintetizando aquelas formas que eu vinha trabalhando, como das escavadeiras, até chegar em situações bem limítrofes, assim, e explorando essa questão do atravessamento da luz na pintura. Na época eu estava começando a estudar a pintura têmpera, e também estudando a pintura têmpera, acabei chegando na pintura dos medieval, sobretudo a italiana, e entre os séculos 13 e 15, e cheguei a alguns textos interessantes sobre a ideia de luz, que eu vou mencionar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Mas só seguindo, aqui são esses trabalhos da série Elemento Vazado, e aqui já não é mais assim uma referência única a um objeto ou outro. Nesse momento, eu me reporto a diferentes possibilidades ou experiências que eu trago para a pintura, mas que estão dentro desse pensamento do atravessamento da luz. Aqui foi uma outra exposição que eu realizei no MARP também, por meio de um edital que eu fui premiado. Aí eu realizei uma exposição maior e com essa série dos elemento vazado. Bom, vou falar um pouquinho então sobre essa questão da pintura medieval, né? Que é uma pintura de um pintor italiano, Duccio, do século XIII para o XIV, e tem um autor que estudou a Idade Média e é uma referência muito importante, que é Umberto Eco. Ele, num livro dele chamado Arte e Beleza na Estética Medieval, ele vai, em um determinado capítulo, falar sobre algumas noções de luz entre os escritos do período, sobretudo do século XII. E ele vai trazer algumas correntes da escolástica que misturam o pensamento religioso com o pensamento científico, que é característico dos escritos da época, né? E é muito bonita as ideias que eles vão desenvolver sobre luz, porque luz ela vai ser pensada tanto num sentido metafórico de criação, mas também num fenômeno luminoso em si, né? Pensando num fenômeno físico. E algumas correntes vão entender que todo o universo ele é criado por uma luz primordial, uma luz que é o princípio de tudo. E essa luz ela se espalha pelo universo e ela é a tal ponto criadora e fonte de tudo que existe, que ela está inclusive nas vísceras da Terra, né? São as pedras preciosas, por exemplo. E tem uma ideia muito bonita, que é de como a gente vê a luz, essa luz primordial chega até nós. Essa luz, que é chamada de lux, que é essa luz indivisível, segundo essas teorias que o Umberto Eco vai trazer, ela atravessa o universo pelos fachos de lúmen. E quando elas tocam um corpo opaco, que é a matéria, e é chamada de color, ela vai irradiar a luz dessa matéria e vai voltar para os nossos olhos.
e é aí que a gente enxerga a cor, que a gente chama de lúmen. E o Humberto Eco vai observar como é muito interessante que, dentro desse período, que a gente entende como Idade Média, eles vão desenvolver, do ponto de vista estético, soluções no qual a luz é muito potencializada e, consequentemente, a cor. Então, de certo modo, a gente observando a produção medieval e mesmo a produção já que vai se dar na Itália, próximo do que a gente vai entender como um renascimento, como é o caso do Duccio, essa pintura que eu estou mostrando, a cor, ela é algo bastante sólido, é algo que está ali muito, de forma muito inteira na nossa frente. E ela é tão sólida que a gente tem a impressão de que as coisas podem até meio se destacar da pintura, né? Isso é muito diferente do que vai se dar na pintura posterior, quando a gente pensa no Leonardo da Vinci, por exemplo, no qual as coisas se fundem todas pelo jogo de luz e sombra. E aqui, nesse momento ainda, a gente tem uma pintura no qual a cor, ela reforça muito a estrutura das coisas, né? E, de certa forma, ela se torna algo concreto para aquele que observa. E isso pode estabelecer uma relação muito interessante com a presença dessa luz metafórica que Humberto Eco menciona nesse texto que eu comentei. É como se, de algum modo, essa pintura, a técnica desenvolvida nessas pinturas, que é a têmpera, ela favorece com que a luminosidade ela crie uma potência para as cores, né? Porque aí eu vou dar um detalhe técnico também para ficar mais claro. Quando a gente escolhe uma técnica, ela está envolvida de muitos aspectos, né? Tanto em relação ao modo como ela é executada, mas também no modo como a gente vai perceber as cores a partir de determinada técnica. Uma tinta, ela é sempre uma mistura de um pigmento, que é a matéria opaca, com um aglutinante, que é aquilo que dá as condições para a pintura se fixar na superfície. E esses aglutinantes são muito diversos, e eles vão fazer com que a gente perceba a cor de maneiras muito distintas. E no caso da têmpera, que foi muito utilizada nesse período da Idade Média, ela é uma técnica que deixa uma película tão fina, tão delicada, que a cor se coloca com muita potência. Então, voltando à ideia do elemento vazado, né? A pintura ela é uma espécie de suporte no qual a luz vai atravessar, a luz vai penetrar esse suporte e vai voltar para a gente. E no caso da têmpera, a luz atravessa com muita fluidez. E a cor, portanto, volta para a gente, para os nossos olhos, com muita potência, muita integridade. Então, eu acho interessante essa técnica da têmpera ter sido tão utilizada nesse período, né, e pensando aí essa relação com a luz como um sentido metafórico de criação. De certo modo, essa cor materializa de forma muito potente essa luz criadora. E aqui, claro que eu estou falando assim de forma bastante breve, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando dar uma certa profundidade da questão. Se a gente pensar, por exemplo, a produção visual da Idade Média, a gente vai chegar, por exemplo, nos vitrais. E o vitral é um exemplo muito interessante, né? Eles criaram o vitral, né? Nesse período. E o vitral, ele é um exemplo muito interessante do atravessamento da luz na matéria, né? E, de certo modo, o interior da igreja é tomado por essa luz que tem um sentido metafórico de criação, de conhecimento, de iluminação, vamos dizer assim. E a pintura têmpera,
ela é uma pintura que ela favorece cores mais planas, né? Então, até Humberto Eco vai comentar no texto, é uma tradição visual na Idade Média, em que você não tem a presença de sombras, né? Você tem sempre a luz, ela vai se dar não como oposição à sombra. A luz, ela vai ser sempre a junção de uma cor com a outra, a aproximação de uma cor com a outra, gerando uma vibração, uma luminosidade. É muito diferente daquela luz que a gente vai olhar, por exemplo, na obra do Leonardo da Vinci, em que a luz ela é uma oposição à sombra, por exemplo, né? Aqui é um detalhe dessa pintura do Duccio que eu acho importante mostrar, porque essas pinturas elas são feitas de forma muito dividida, né? Então o pintor ele vai construindo pedaço a pedaço da pintura. É um processo muito diferente de uma pintura do Renascimento, por exemplo, que você tem a tendência de pensar o total, né? No qual as coisas vão se fundindo. Aqui não. Aqui tem a área do dourado, tem a área do manto, depois tem quase que uma marchetaria sobre a pintura, marchetaria não, um processo de detalhamento com folha de ouro para fazer babados, por exemplo, ou realçar alguns detalhes, né? E o ouro é a folha de ouro de verdade, o azul é o azul puro, embora no Duccio você já tenha presença de algum planejamento, mas a cor ela tende a ser sempre integral e as coisas tendem a sempre ser verdadeiras, porque dentro desse pensamento no qual essa pintura é constituída, o pintor não pode forjar ou enganar o observador, né? Ele usa a folha de ouro e o que você vai ver é isso. Já na pintura posterior, a gente vai ter o artifício da imagem, né? No qual o pintor vai usar ali um pouquinho de amarelo, marrom e tal, e vai forjar uma semelhança com o dourado. Então você vai achar que está vendo ouro, mas na verdade é um truque. E essa ideia do truque não acontece nessa pintura anterior, né? E também tem uma coisa interessante, que é nessa pintura, que elas eram geralmente não, elas eram todas feitas em madeira, a pintura têmpera, até porque era uma pintura que não era para ficar sendo muito deslocada, era uma pintura para estar integrada na arquitetura, integrada no mobiliário, então ela ficava lá, e também a madeira permite fazer certos entalhes que são característicos da produção visual da época e tal. Mas tem uma coisa aqui importante, que é a junção de diferentes luminosidades numa mesma pintura, né? Então, eu acho, por exemplo, bastante ilustrativa essa junção entre a têmpera, por exemplo, do manto da Virgem, a têmpera azul, que vocês estão vendo, em contraste com a folha de ouro, né? Então, enquanto o azul ele vai absorver a luz, vai trazer a luz para dentro, e você vai ter uma ideia de profundidade, o ouro ele vai fazer totalmente o oposto, ele vai refletir a luz. E nisso você vai criar ali uma situação de grande contraste, que não é só um contraste de cor, mas é um contraste de luz e um contraste de superfícies, né? Isso é uma questão, por exemplo, que a gente vai ver na obra de uma artista importante no Brasil, que é a Mira Schendel, né? E que tinha um trabalho que olhava muito para o universo espiritual. Né? Bom, mas eu não vou poder me alongar muito no trabalho da Mira. Mas eu acho interessante mostrar porque a gente vê essas relações, né? No caso aqui da Mira, só para ilustrar, esse círculo aqui nessa tela azul que vocês estão vendo é feito com folha de ouro. E em torno, esse azul em torno é pintura têmpera. Então a gente vê claramente para onde ela está olhando, né? Nesse momento. Ou parece estar olhando. Bom,
Aí, nesse momento que eu estava pesquisando isso, desenvolvendo essa pintura do elemento vazado, dentro dessa ideia, de um suporte no qual que recebe a luz, eu comecei a fazer algumas experiências, misturando materialidades distintas numa mesma pintura. Por exemplo, aqui é uma pintura pequena, feita em madeira. Essa madeira tem um tratamento com serragem e cola, então ela fica com uma superfície meio granulada, e eu pintei ela com uma têmpera que chama caseína, que é uma têmpera que deixa a pintura bem seca, parece um guache, só que mais luminoso. E aí eu inseri uma pequena filete de madeira num lado e encaixei um metal dobrado, fazendo essa espécie de triângulo, essa forma triangular, e que cria ali uma ambiguidade, se você está vendo é uma pintura, se aquilo é um objeto colocado sobre a pintura. Mas o que acontece é que esse metal é um alumínio e ele está dobrado numa angulação. Então, ele recebe a luz de forma mais intensa do que a própria área azul. Então, é quase como algo que gera um brilho, é uma luz muito forte, e entra em contraste com esse azul do fundo. Então, essa pintura ela está falando muito, né? Está tentando pensar muito essa questão de como a pintura absorve a luz. Aqui é um outro da mesma época. Então, esses meus trabalhos nesse momento começaram a ter uma dimensão bastante objetual até. Eu comecei a pensar muito a pintura como espécie de aparato que recebe a luz. Na época, eu estava conversando muito com outro pintor lá do Departamento de Artes da ECA, né? Que é o Eurico Lopes, um pintor aqui de São Paulo, e que também se formou lá na USP, e ele tem um trabalho que discute muito isso, assim. Esse trabalho, por exemplo, é uma espécie de uma moldura, uma caixa de madeira, e ele encaixou dentro desse suporte esse metal, um metal dobrado. Então, conforme a luz incide, você vai percebendo esse trabalho de maneiras distintas, né? E ele deixa bastante claro como isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, isso que é muito legal. Assim como eu mencionei lá na pintura medieval, no qual o pintor ele usa o ouro, né? Ele não está forjando nada. A pintura do Eurico, e também dentro do que eu estava pensando naquele momento, reforça isso, né? Ele não está enganando você para perceber uma profundidade. Ele mostra como ele construiu, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, dependendo de como olha o objeto, a gente tem a sensação de que ele é mais profundo ou mais saliente. Então, isso é algo muito, muito curioso, né? Que é o modo como a gente percebe a cor e a forma numa pintura, né? Na época, estudando sobre essas questões da cor, eu cheguei num texto muito interessante do Aristóteles, no qual ele vai se questionar, por exemplo, aonde está a cor. Ele vai perguntar, mas aonde está a cor? E ele vai refletir que a cor ela está sempre num lugar intermediário, porque ela nunca se limita à sua extensão física, né? Ou seja, aos centímetros que ela vai cobrir de uma determinada superfície, né? A sua dimensão concreta, mas ela, embora ela esteja nessa dimensão concreta, e a gente saiba que ela está lá, né? Que ela foi depositada ali, a gente vai sempre projetar um espaço para além daquilo, seja adiante desse plano, ou seja em profundidade, criando uma profundidade que, na verdade, só existe no nosso olhar, nas nossas sensações. E ele vai chamar esse fenômeno de aloioses, que é uma alienação consciente da razão, é uma alienação consciente do espírito. Então, você sabe que tal coisa não é, mas você se permite a acreditar naquilo. Interessante esse conceito, né?
Isso, a pintura, ela é muito esse lugar, né? De intermediário. Mesmo, eu não estou falando só no caso de uma pintura que lida com campo de cor, não, qualquer pintura. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pintura, mesmo de um pintor mais clássico, né? Vamos pensar, sei lá, por exemplo, no Leonardo da Vinci, que é bem, a imagem vem bem fácil, ou então no Goya, por exemplo. O que acontece é que você vê uma imagem, né? A gente se afasta para ver aquela imagem, mas a gente sempre se aproxima de uma pintura dessa para ver como ela foi construída, né? Então, a gente está sempre nessa dimensão de limites entre a imagem, que é o plano virtual, né? No qual você se permite a ver uma profundidade, a sentir uma espacialidade, que na verdade você sabe que não existe. E quando você se aproxima, é para ver como aquilo é feito, né? Para sentir o que acontece no pano, o que acontece na superfície em si, né? Então, eu acho interessante porque eu gosto de pensar a pintura numa linha temporal mais circular, né? E para além de dicotomias como abstrato, figurativo, ou também um pensamento evolutivo, porque no fundo você está sempre lidando com questões da linguagem que atravessam o tempo e que se resolvem de maneiras distintas, né? É claro que, por exemplo, numa pintura como essas que eu estou mostrando, mais abstratas, esses aspectos da linguagem, eles são explicitados com mais ênfase. Mas tudo isso está numa pintura, em qualquer pintura, né? Quando você vê, por exemplo, uma pintura ilusória, vamos dizer assim, e você vê uma figura sei lá, com o rosto coberto com um véu, ou uma roupa meio transparente, né? E você fica se perguntando como que o pintor conseguiu mostrar que por baixo desse tecido tem uma pele, né? E para fazer isso, ele está lidando com essas questões todas que eu estou falando, que tem a ver com o atravessamento da luz, com a densidade, com as diferenças de materialidade, né? Com o entendimento também dos pigmentos, né? Como cada pigmento vai criar uma situação luminosa específica, né? Então, eu acho muito interessante, são as questões mais profundas mesmo da linguagem. Aqui é uma série de gravuras que eu fiz no trem. Saí um pouco aqui da pintura rapidinho. Como eu morava num bairro distante, pegava trem para ir para a universidade, eu comecei a desenhar cotidianamente no trem. E isso foi uma grande escola para mim de desenho. E eu fiz uma série de gravuras depois, a partir desses desenhos do trem. Eu fiquei cerca, assim, mais de 2 anos desenhando todos os dias. E recentemente, eu tentei, assim, recentemente eu digo uns cerca de 4, 5 anos atrás, eu tentei retomar esses desenhos na pintura. Mas por que eu estou colocando isso aqui no meio, né? Eu vou explicar. É porque chegou um momento, mais ou menos em 2015, que eu comecei meu trabalho, ele foi chegando nesse lugar aqui, que eu estou mostrando para vocês, de muita síntese, né? Isso começou a me incomodar, porque não era exatamente aí que eu queria estar. Lembra que eu mencionei para vocês, lá no começo, que para mim sempre foi importante ter um certo embate com aquilo que está à minha volta, enfim. Não que aqui não possa estar, mas nesse momento aqui, dessa série do Elemento Vazado, eu fui chegando num tal ponto de secura da pintura, que a pintura passou a se desdobrar como um assunto em si mesmo. Então, eu comecei a sentir a falta, assim, de algo a mais, até mesmo para poder criar atrito com esse lugar tão puro aqui da pintura, né? E também foi um momento, 2015, 2016, que a gente estava entrando ali num processo de crise política, quer dizer, entrando não, foi um processo já de agravamento dessa crise política no país, e eu senti que eu precisava, de algum modo, criar algum sentido para o trabalho, assim, para mim ficar ali desdobrando no caminho que eu estava, faltava alguma coisa. E então eu me voltei para esses trabalhos do trem,
né, que eu havia feito já anos antes, e tentei repensar isso na pintura. Mas, ao mesmo tempo, não era exatamente o caminho que eu senti que eu tinha que ir. Embora tenha dado alguns resultados, foi um momento que muita coisa estava dando errado, eu joguei muita pintura, muito trabalho fora, porque eu não estava gostando, e para mim isso era um sinal de que não era bem por aí que eu ia rever os rumos da minha pintura. Então, na época, eu morava num outro lugar, num bairro também periférico aqui em São Paulo, chamado Campo Limpo. E eu falei, bom, eu acho que eu vou partir de onde eu estou. Eu acho que aqui esse lugar já pode me oferecer elementos importantes para eu repensar os rumos aí do meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com aquarela, com guache, caseína, em papel, trazendo memórias, observações do bairro, andando pelo bairro. E isso foi refrescando o meu vocabulário de formas, né? Eu fui encontrando ali possibilidades que eu estava buscando. Então, comecei a olhar muito para essas fachadas, e que, se vocês forem observar, elas estão repletas desses elementos vazados, né? Com porta, janela, às vezes é uma varanda, com um contraste entre o interior mais escuro, o exterior mais claro, enfim. Eu acho que as questões não mudaram, né? Eu só fui mudando, assim, o ponto de partida. E, olhando essas fachadas, esses elementos arquitetônicos, eu fui tentando elaborar um universo de formas, né? Tentando elaborar esse assunto. E, nesse momento, eu encontrei um livro de uma fotógrafa chamada Ana Mariani, que entre os anos 70 e 80 fez um conjunto bem importante de fotografias viajando pelo Nordeste. E ela fotografou as fachadas das casas, as fachadas pintadas a cal, muito coloridas, com formas muito interessantes, e aquilo me deu assim uma luz importantíssima. E então comecei a olhar muito para esse universo das fachadas, né? Inclusive vendo também alguns traços assim de familiaridade entre aquelas fachadas que a Ana Mariani fotografou nos anos 80, com aquelas que eu encontrava no bairro que eu morava, que inclusive é um bairro que tem uma presença forte de nordestinos por conta da imigração, sobretudo nos anos 70, 60. E então eu comecei a olhar para essas fachadas. Aqui é uma foto, por exemplo, do bairro, né? Porque é um lugar com uma arquitetura muito específica, né? Por exemplo, qual o sentido dessa porta verde aqui no meio dessa fachada, né? Para quem está de fora, vai olhar, não vai entender muito bem. Mas para quem mora ali, essa arquitetura tem um sentido, né? E eu vou explicar para vocês. O sentido dessa aqui provavelmente é conseguir passar a mudança para casa, conseguir entrar com uma geladeira, um sofá. Enfim, eu acho que é um ambiente em que existe uma arquitetura muito particular e que se dá muito pelas necessidades daquele lugar e também pelos referenciais estéticos da população, né? E então eu comecei a fazer uma série de pinturas olhando essa arquitetura. Aqui é uma exposição que estava tendo no MASP, do acervo, e aqui no meio você tem uma pintura do Alfredo Volpi. Aí, de um lado, você tem uma pintura do Abdias do Nascimento, um pintor negro importantíssimo, e também do Rubem Valentim, um outro pintor negro muito importante. E eu acho interessante, né, olhando aqui para esse conjunto, e na época eu estava também pensando muito sobre essa questão, que é revisar a história da arte brasileira, né? Tentar trazer referenciais que foram negligenciados, né? E, sobretudo, a produção dos artistas negros, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na universidade, a gente estuda muito a obra do Alfredo Volpi, que é um artista importantíssimo, italiano, assim, de origem italiana, mas que viveu praticamente a vida toda em São Paulo, mas a gente nunca fala do Abdias ou do Rubem Valentim, embora isso esteja mudando um pouco.
Então, nesse momento, né, mais ou menos no 2017, 2018, eu comecei a problematizar isso também. E é um momento em que eu passei a olhar mais para a produção popular, de arte popular também. E, consequentemente, quando a gente olha para a produção de arte popular, a gente vai olhar muito como uma produção afro-brasileira. E isso não é à toa, né? Porque talvez até essa distinção popular erudito muitas vezes pode estar maquiando aí, ou também sendo uma faceta de questões muito mais do campo social do que exatamente artístico, vamos dizer assim. Mas olhar, por exemplo, para o Rubem Valentim e para o Abdias Nascimento aqui em Encontro com Volpe, de algum modo é um tríptico aí que eu me identifico muito e que eu acho que o meu trabalho passou a lidar com esse referencial mais amplo na arte brasileira. Então, quando eu comecei a olhar para as fachadas populares, como essas aqui que eu estou mostrando para vocês, fotografadas pela Ana Mariani, é um momento que eu começo a adentrar em um campo de referências que até então eu não tinha me dado conta. E que, de algum modo, vai somar com os referenciais que eu tinha antes, né? E que caracterizaram muito a minha formação, como o próprio Volpe, que eu mencionei há pouco. Então, eu comecei a fazer uma pintura têmpera, aqui já é uma pintura dessa série, em que eu trazia esse tema das fachadas, né? E tentava ali pensar possibilidades que estavam surgindo para mim. E uma delas, que foi muito por conta das fotografias da Ana Mariani, é essa junção numa mesma pintura, um mesmo espaço, entre uma lógica geométrica e uma possibilidade figurativa, imaginativa, muito livre. Então, aqui, por exemplo, uma fachada com pôr do sol, né? Que é algo que eu vejo aqui, por exemplo, nessa fachada que a Ana Mariani fotografou, né? Ou essa, que tem um peixe na fachada. Então, acho que isso abriu muito minha cabeça, olhar para esse lugar das fachadas populares, e eu fui quebrando barreiras, assim, na pintura. Então, até então, se na lógica que eu vinha seguindo de desdobramento da forma, eu fui chegando a um ponto em que não cabia mais uma projeção figurativa ou coisa do tipo, nesse momento eu rompi com isso e comecei a intercalar numa mesma pintura os temas os mais diversos possíveis, com uma estrutura bastante elaborada também, uma certa geometria, vamos dizer assim. Então, comecei a fazer, por exemplo, a fachada foi a porta de entrada. Então, aqui no caso, eu fiz fachada com montanha, e é sempre tentando, eu falo, é até estranho, né, falar assim, uma montanha, porque, na verdade, a coisa é tão estilizada, né, porque, no fundo, não é a montanha que interessa, exatamente. Eu acho que ela é importante do ponto de vista imaginativo, né, mas o modo como ela é resolvida que me instiga, né. E esse modo como ela é resolvida, eu acho que ele foi me reportando, assim, pensar sobre isso na pintura, foi me reportando a uma dimensão mais profunda, pensando numa inteligência plástica brasileira, porque eu acho que certas soluções que eu vejo, por exemplo, nas fachadas que eu mostrei, ou na obra do Abdias, na obra do Rubem Valentim, tem um pensamento ali, uma herança plástica, que de algum modo eu me identifico, que vai ecoar em algum lugar profundo, e que acho que todos nós sentem uma certa familiaridade em algum ponto. Então, eu comecei a pensar não só nessa inserção da figura pela figura, mas como essa figura entra a partir desse ponto de partida, ou esse ponto esse pensamento, essa inteligência plástica, né? Como ela é resolvida a partir daí.
Aqui o quadro do Tamanduá, ah, eu acho interessante porque quando eu comecei essa pintura, eu não imaginei que que eu ia ter o Tamanduá aí no meio. Foi uma coisa que aconteceu no processo. Eu tinha visto um tamanduá no zoológico e achei aquilo muito estranho, assim, esse bicho é muito esquisito, né? Muito instigante, muito interessante. E na época eu estava bastante voltado assim para observar os elementos arquitetônicos, os elementos ornamentais, como os arcos. E eu achei o tamanduá, ele tem uma forma meio de arco. Então, quando eu olhei o tamanduá, eu fiquei pensando nessa ideia do arco, né? Mas isso ficou. E quando eu fui fazer essa pintura, no meio dela, eu lembrei do tamanduá e encaixei aí. E foi fundamental, porque, de certo modo, ele cria uma curva ali na pintura, ele leva ela para outro lugar, ele tensiona essa geometria que está por trás, né? E isso, para mim, é sempre muito importante. Aqui os arcos, por exemplo. Aqui é uma fachada lá no bairro que eu morava, no Campo Limpo, e eu sempre passava na frente dessa casa com esses arcos, né? E eu levei esses arcos para a pintura de diversas maneiras, como aquela do tamanduá, essa aqui, essa outra aqui, por exemplo. Então aí foi esse momento que eu consegui resgatar, depois desse percurso todo que eu mostrei para vocês, essa conexão com as coisas, né? Para mim isso é muito importante. Ter ao mesmo tempo uma liberdade da forma, mas tá sempre sendo instigado pelo mundo de algum jeito, né? E pensando nas fachadas, eu comecei a também pensar numa herança plástica mais ampla, né? Pensando aí nessa conexão com o continente africano, e encontrei exemplos muito interessantes assim de uma arquitetura vernacular, no qual a fachada ela é muito importante, ela é muito simbólica, né? Então aqui, por exemplo, em Zaria, na Nigéria, eles têm essas fachadas bem coloridas, né, com essas formas, às vezes em alto relevo, às vezes só pintada. Aqui, por exemplo, em alto relevo, e você tem, por exemplo, aqui a gente vê uma bicicleta ali no meio dessas formas ornamentais, enfim. Claro que eu estou olhando para isso de forma muito aberta, né? Eu não sou um especialista, mas eu acho que a pintura ela me dá essa possibilidade de especulação mais livre também, né? Não preciso fazer uma tese para fazer uma pintura, mas ela, de algum modo, ela coloca meu pensamento com muita liberdade. Aqui alguns trabalhos dessa série. Aqui uma pintura de uma série que eu chamo Benin. E é um dos poucos trabalhos em que eu tenho uma certa história, assim, que eu estou contando uma história. No caso dessas pinturas de Benin, a gente tem essa fachada e tem essa figura, né, em cima. E ela faz referência, essa pintura, para mim, uma espécie de homenagem aos homens e mulheres escravizados, né, que retornaram para a África e que foram, sobretudo, para Benin. E lá eles vão desenvolver uma arquitetura que vai ser conhecida como arquitetura brasileira, porque foi uma arquitetura que eles tiveram contato aqui e decidiram manter lá, quando retornaram. E, inclusive, nos anos 60, o PRVG fez uma série de fotografias sobre essas fachadas e foi feito estudos, né, sobre elas. E essa história, achei ela muito interessante e muito dentro do que eu estava fazendo. Então, decidi começar a fazer uma série em homenagem a essa história. Bom, vou contar um pouquinho dessa. Acho que para terminar, né? Acho que já está bem em cima, já falei bastante. É interessante, né? Como os temas vão surgindo no meu trabalho.
Essa pintura aqui, vocês vão ver variações dela, surgiu de um desenho que eu fiz de um pedestal de canhões de luz, assim, um pedestal de teatro com vários canhões de luz, né? E eu vi aquele objeto, achei interessante, fiz um desenho na hora, e esse desenho começou a me render vários trabalhos. E é interessante porque as pessoas olham e vão enxergando muita coisa, né? E eu sei que ele remete a muitas coisas, e isso que eu gosto dele, porque não tem uma definição muito fechada, instiga a imaginação, né? Ao mesmo tempo, tem eu gosto desse lugar um pouco, como posso dizer, imaginativo mesmo, divertido até da forma no trabalho, que eu acho que é um ponto que eu sempre tive assim como questão, né? Que é tensionar esse lugar da pintura mais que fala da própria forma, né? Uma pintura mais pura, com uma projeção imaginativa, né? Com afirmação figurativa. E eu acho interessante porque quando eu olho para essa pintura, ela tem tudo isso, né? Ela pode ser ao mesmo tempo algo abstrato, mas ao mesmo tempo ela tem algo que nos diz algo além ela não é exatamente uma geometria pura, vamos dizer assim, né? Ela aponta para algo a mais, né? E esses cruzamentos me interessam muito, né? Então eu comecei a brincar com essa forma, fazendo diversas composições, às vezes unindo duas numa mesma tela. Aqui dá para ver elas um pouco à distância. Fiz essas vermelhas também. Eu tenho até uma aqui atrás que está em processo, aqui no ateliê. E é interessante porque cada pintura você vai abordando o assunto de formas distintas, né? No caso aqui dessa vermelha, depois que eu fiz, que eu fui entendendo, né? O tema surgiu de um pedestal com canhões de luz, né? E, de certo modo, essa é uma pintura, quando você vê pessoalmente, ela fala da luz, né? Esses vermelhos, eles vão se acendendo e apagando, então tem um movimento que dá pelo modo como a gente vai percebendo as nuances de cor nessa pintura. De certo modo, o assunto e o modo de pintar, eles estão bem conectados aqui, e que me colocam em situações de variações, de possibilidades, que é muito importante, né, no processo do trabalho. Aqui, por exemplo, já é um outro assunto, que é o bobo da borracharia. Não sei como é que é aí para vocês, na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo é bem comum a gente ter esses bonecos de posto de gasolina, que eles são inflados, né? E fica ali ao sabor do vento, balançando. E eu sempre passava por esses objetos e falava, um dia eu vou fazer uma pintura disso. E aí um dia me deu assim, eu falei, eu vou fazer, e eu cheguei aí. Mas eu acho interessante que aí também, né, fica um lugar meio... o assunto, ele não é o foco em si mesmo, né? Não fiz uma pintura ilustrativa exatamente desse objeto, mas ele me levou a chegar nesse resultado que pode sugerir muita coisa, para além do bobo da borracharia, né? E, enfim, e tem uma questão, assim, que o trabalho foi tomando, e acho que é o momento que eu estou agora, que eu acho que é um momento até mais afirmativo, que é de deixar, assim, essa intuição ir me guiando, sabe? Até trazer um certo humor, muitas vezes, para a pintura, que é uma coisa que não cabia antes, né? Acho que antes eu tinha uma pintura que tinha uma gravidade maior, uma seriedade maior, mesmo trabalhando com cores muitas vezes intensas e alegres, mas eu acho que a possibilidade de colocar um carrinho, ou esses assuntos que vão vendo, um tamanduá, enfim, como tema na pintura, isso me trouxe uma sensação de liberdade muito, muito maior. Então é isso, acho que eu vou parando por aqui.
Foi ótimo, André. Gostei muito, muito bom falando dos seus trabalhos todos feitos assim, de tantos anos. É uma coisa aí vendo esse corpo de trabalho crescendo, sendo construído, e você fazendo toda esse alinhavo entre um e outro. Gostei bastante. Ah, que Deram bom. vários elogios aqui também no chat. Acho que você não deve ter visto porque você estava na tela cheia. É, eu não vi. Mas acho que os alunos também podem ficar à vontade para perguntas agora. Pode falar, Beatriz. Boa noite, André, boa noite, Flora, boa noite, Tempera. O que eu tenho para falar, assim, é mais um agradecimento pela proposta, né, que o André trouxe, por tudo que ele nos mostrou, né. Eu me identifiquei muito com toda a história do trabalho, né, a questão das sacadas, que me transportaram, assim, sabe, para lembranças guardadas e momentos muito bons. Eu até citei no chat que as cores, assim, sabe, e o diálogo que ele vinha trazendo junto com as obras fazia parecer que eu estava vendo a obra pessoalmente, sabe, porque é um brilho, assim, sabe, eu não sei explicar, assim, são obras que são muito perceptivas, que trazem muita história, então você consegue captar ali enquanto vai vendo e ele vai apresentando, então eu só tenho a agradecer por esse momento. Me identifiquei muito, assim, com as histórias, né, que você trouxe também, e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo desenvolvimento. Se você acha, assim, que está no caminho certo, assim, se deixando levar, né, pelo seu cotidiano, eu digo que você está super certo. E parabéns mais uma vez. Ah, obrigado, Beatriz. Super obrigado aí pelo seu retorno. E fico muito feliz, assim, que o trabalho possa repercutir em você, te trazer memórias, porque é isso que eu acho, assim, instigante, esse ponto que o trabalho é capaz de alcançar, que nos conecta de algum modo, né? Que vai aí gerar um ponto de familiaridade, mesmo entre você morando aí tão distante de mim, eu tão distante de você, a gente vai ter coisas em comum, memórias em comum, que acho que fala de um, sei lá, de um lugar mais profundo, né? De ser brasileiro, talvez. Enfim, são coisas que esses trabalhos me levam a pensar. Obrigado aí pelo seu retorno. A Alisson está com a mão levantada, pode falar também. Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É muito bonito. Me chegou, principalmente esses últimos, com uma espécie de dimensão pop no trabalho, assim, mesmo não sendo, enfim, o principal referencial, mas eu acho que me chega por conta das relações cotidianas e meio industriais que acabou sendo usado, né, do boneco de posto e até do canhão de luz que virou uma espécie de bandeira. Eu achei de bandeira, achei muito massa. E, enfim, me chegou um pouco assim e me lembrou de um texto que eu tinha visto há pouco tempo atrás, que eu me interesso um tanto por pintura também. Aí, falando que no texto falava que pintores que estão começando têm um certo encanto pela cor saturada e tal. E eu achei massa ver que teus trabalhos têm uma saturação bem forte. E isso me deu até um certo conforto de perceber que dá para caminhar por aí também. Enfim, era mais isso e, enfim, parabéns. Fiquei curioso para ver ao vivo, porque o computador limita em dimensão e pintura tem o gesto, né? Aí eu fiquei com muita vontade de ver ao vivo. Ah, obrigado, Alisson, pelas palavras. Você falou a questão do pop, né? Eu acho que faz muito sentido pensar assim, o pop no sentido do popular, né? Talvez não
para mim, assim, não pop da exatamente, sei lá, quando você pensa um artista que lida com a produção de massa, assim, dos grandes meios, né, como Andy Warhol, por exemplo, se eu poderia falar assim, dos produtos que estão a visualidade do produto, dos produtos que estão em voga, né, as marcas e tal. Eu acho que quando eu penso no popular, talvez não é um popular no sentido do algo de agora, assim. Eu acho que passa pelo cotidiano, mas eu acho que é um cotidiano que me transporta para um popular mais arcaico. Acho que é nesse sentido. Então, quando eu olho, por exemplo, as fachadas, ou os brinquedos, eu tento, mesmo olhando um objeto assim, do cotidiano, eu acho que ele acaba sendo o caminho para mim para um lugar mais arcaico, um lugar mais numa dimensão mais longínqua, mas que de algum modo também está presente, né? Eu acho que faz sentido por aí para mim pensar essa questão pop, né? Eu acho que poderia responder mais ou menos por aí. E essa questão da cor, eu acho que acaba sendo uma coisa muito de gosto pessoal mesmo, né? Então, assim, se é uma coisa que você gosta e tal, eu acho que é uma questão de investir. Eu também tive essa questão para mim, e ó que comecei, me formei numa época e num contexto em que era o contrário, a maioria dos pintores da minha idade, assim, estava fazendo uma pintura mais apagada e tal, que eram discutindo outras questões em torno da imagem, mas para mim, assim, para minha natureza, eu acho que já estava ali latente um interesse pela cor, né? E eu acho que no momento que, no primeiro momento, essa cor, ela vem por uma dimensão mesmo de saturação, muitas vezes, né? De trabalhar até com cores meio fosforescentes, assim, determinadas pinturas, ou contrastes muito bruscos, né? De laranja com azul. Mas, na medida que eu vou pensando numa dimensão popular, eu acho que não só a forma, mas também o universo cromático fala de um lugar específico, né? Dessa cor que eu vejo também no cotidiano, que eu vejo na produção de artistas populares também, e também coisas que não são exatamente pensadas como obra de arte, mas que estão na rua, assim. Então, estou sempre olhando, assim, percebendo certas conexões de cores que, numa pintura, vamos dizer, mais comportada, uma pintura nem sempre ela caberia. E tem uma coisa que eu acho interessante quando penso na junção de cor, é que muitas vezes você tem assim pintores que lidam com bastante cor, mas ao ponto daquilo ficar de fato até um pouco caótico, né? E o que eu acho bonito quando eu olho para certas experiências populares, como as fachadas, por exemplo, ou outros artistas, né? Vou pensar aqui, um escultor, como o velho, que usa cor. A cor, ela às vezes, ela é muito... Ela tem um papel muito definido, assim, e ela aparece com uma coisa muito organizada, né, para você poder ver a forma, né? Então, eu gosto de tentar equacionar isso, né, de, ao mesmo tempo, ter cor, mas sem perder, mas que elas sejam convidativas a um estado mais de contemplação, que você possa ficar olhando ali para essa cor, e não seja uma coisa que turve demais a forma, né? Em relação a isso da cor e de ver ao vivo, acho que os dois falaram, né, Beatriz e Alisson, acho que é muito importante mesmo no trabalho do André. Se vocês tiverem oportunidade um dia, não deixem de ver, porque é uma coisa que sempre me encanta quando eu vejo os trabalhos do André ao vivo, e que mostra essa pesquisa que ele estava falando de
como é que se dá essas técnicas em relação à poética, né? O quanto a técnica ajuda a construir a própria poética do artista, porque essa busca pelos estudos das têmperas, o acabamento da têmpera-ovo, os tipos de pigmento, a caseína, né, esse conhecimento técnico todo, ele vai dando também a forma, a estética final dessa pintura, a textura, a superfície, tem uma qualidade que vibra de uma maneira que confunde o olho e que cria uma sensação de descobertas visuais, de desconfortos, e aí depois você... porque um desconforto assim que é bom, porque o olho não está entendendo muito bem o que está acontecendo com aquele volume e aquela superfície que vai resplandecendo e irradiando aquela cor de uma maneira muito bonita. É muito bonito o tratamento da pintura do André. E isso precisa de um conhecimento técnico que tem história, que é coletividade, né, que remete a esse campo do conhecimento. Então, eu acho muito interessante esse aspecto do trabalho do André. E isso que é pintura, né? A pintura é isso mesmo, é essa busca técnica e tudo que, é claro, não estou tirando a temática, né? Mas essa cozinha técnica do aprendizado da pintura que o André se dedicou muito é muito rica, assim, e fica muitas vezes as pessoas não têm essa vontade de aprender as técnicas mais antigas, né? Como a têmpera e vai pela facilidade da tinta que está pronta. Então, isso, para quem tem interesse em pintura, eu recomendo demais que tente experimentar essa dedicação com a pintura. Mas aí, mudando totalmente de assunto, André, e não sei, eu vi que você não falou dessa parte, mas eu acho que é interessante porque é uma curiosidade que os alunos sempre têm, que é um pouco como se deu a sua inserção no circuito e no circuito mercado, né? Não só o circuito instituições, porque acho que você tem uma história de muito sucesso nisso, né? E que foi feito com muito mérito, né? A sua história nisso. Então, se você puder contar um pouquinho disso, é uma curiosidade que os alunos têm recorrente. Sim, não, eu acho que é importante a universidade abordar isso, sabe? Porque existem questões que você precisa se preparar, né? Pensando em viver como artista e tal, até estratégias e tal. Mas eu vou voltar só antes de falar disso, falar da técnica, que eu acho que é muito importante o que você falou, Flora. Eu dou aula de pintura também, né? Dou aula de técnicas, geralmente, e eu sempre pergunto para os alunos, assim, quando você pensa em pintura, o que vem à cabeça? E, geralmente, o que vem à cabeça é aquilo que a gente encontra na loja. Uma tela branca, uma tinta de tubo, né? E aí eu pergunto, isso é uma invenção, eu coloco para os alunos sempre, né? O tubo de tinta e a tela branca é uma invenção muito recente na história da arte, né? Porque uma recente a ponto, assim, de ter, sei lá, um pouco mais de 100 anos. Porque até então, até a produção industrial dos materiais, tudo era feito pelo artista. Então, tudo é pensado já como um ponto de partida poético, né? Quando a pintura, ela começa no suporte, na tela que você vai fazer. Então, isso já em si é um universo enorme, né? Que a gente pode pensar tecidos diferentes, você pode pensar em madeira, você pode pensar em papel, você pode pensar em modos de preparo também distintos, né? A tela não precisa ter o fundo branco, isso é uma convenção que a indústria colocou. Ela pode ter um fundo transparente, ela pode ter um fundo da cor do tecido, né? Ela pode ter um fundo avermelhado, verde. E tudo isso já é um processo de pintura, quando você já começa a pensar nisso. E a técnica também, né? O preparo da tinta. Não que você precise fazer a tinta, mas é importante entender, acho que ter um olhar de respeito com a técnica. Respeito no sentido, assim, de não perder de vista que aquilo que a gente está fazendo é pensamento, né? Técnica, ela é um pensamento que se dá no fazer, no processo, né? E por isso ela é tão importante, tão fundamental, né? E quanto mais você olhar uma técnica, você vê, eu falei lá da Idade Média, e podia me estender por muita coisa, falando da têmpera. Então, a gente vai abordar uma técnica,
ela é muito mais do que uma coisa acessória, né? Ela é o coração do trabalho, né? E, sim, é uma coisa fundamental. E pensando em questões assim de inserção no mercado, circuito, assim, eu sempre tive para mim uma certeza de que eu tinha que viver de arte, porque eu não conseguiria fazer outra coisa na vida. Assim, então, não sabia nem quando isso ia acontecer, mas sabia que isso eu não tinha outra escolha. Então, assim, para mim sempre foi muito importante não perder o foco da obra, né, de que é para isso que eu trabalho, que é para estar no ateliê, que é esse lugar que eu sempre sonhei estar. E só que também, assim, tudo demanda tempo, paciência. Então, uma estratégia que eu adotei e que para mim funciona muito, foi sempre dividir meu tempo entre o ateliê e as aulas, né? Então, eu tinha como plano, assim, ainda antes de me formar, é isso, assim, eu vou me formar, quero poder estar em condições aí para poder dar aula, poder me virar como professor e dividir esse tempo com o ateliê, conseguir ter o ateliê. E é claro que nesse processo você tem que abrir mão de muita coisa, muitas vezes, né? Para estar no ateliê, né? Então, às vezes, assim, você vai abrir mão, sei lá, de poder viver coisas, ter dinheiro para fazer coisas que você gostaria por um tempo, mas para mim, assim, estar no ateliê sempre supria essas outras necessidades, e o dinheiro das aulas, que também não podia tomar meu tempo inteiro, tinha que ser assim com certo limite, me permitia trabalhar e seguir, né? E na medida que o trabalho foi se desenvolvendo, eu fui eu fui colocando o trabalho no circuito, pelos meios que o circuito me possibilita. Então, mandando para salão de arte, porque quando você manda o trabalho para um edital, não é só a questão de entrar ou não entrar, de ganhar o prêmio ou não ganhar, mas é que você vai criando diálogo, você vai criando redes com outros artistas, você vai adentrando mesmo o universo, né? Então, por meio disso, sim, além da universidade, eu fui conhecendo pessoas, conhecendo curadores, conhecendo outros artistas, por exemplo, fazendo relações de parceria, como, por exemplo, no Museu de Ribeirão Preto, se tornou um grande parceiro, né? Porque a gente não constrói nada sozinho, né? É sempre junto, assim. E estabelecendo ponte com os colegas, fazendo trabalhos juntos, né? Então, começou por aí. E eu acho que, assim, em relação à inserção em galeria, eu tenho, assim, experiência também interessante para compartilhar, que às vezes a gente pensa assim, vou estar na galeria, tal, vai ser... Mas, às vezes, estar na galeria não significa que você vai viver do trabalho também. Eu fiquei 10 anos numa galeria que, assim, eu não pagava nenhuma conta, assim. Porque a questão envolve muita coisa, assim. Às vezes o trabalho tem que também estar no momento certo, depende muito do trabalho que a galeria vai fazer com você, né? Do investimento que a galeria vai dar, porque não adianta, por exemplo, você estar numa galeria e ficar lá escondido, né? Acho que a galeria, ela tem um papel, né? Ela ganha os 50% dela para poder te levar para uma feira, para levar as pessoas para ver seu trabalho, para inserir o trabalho mesmo num circuito que é meio fechado, né? É muito pequeno, né? Então,
tive uma experiência inicial de cerca de 10 anos numa galeria que não me dava esse lugar, né? Mas que, ao mesmo tempo, para mim foi importante não entrar numa galeria maior nesses primeiros 10 anos, porque eu acho que o trabalho não estava ainda onde tinha que estar, onde ele devia chegar, né? E uma coisa que eu sempre tive, assim, para mim, o seguinte pensamento, o maior enfrentamento está no ateliê. Na hora que a coisa ali der certo, vai chegar um momento que as pessoas vão ver. E eu acho que isso demanda paciência e tal, e foco no trabalho, né? E é claro que você não vai se esconder, né? Nesse período, como eu mencionei, eu fui tentando colocar em salão, tentando colocar em editais e tal, mas eu acho que teve todo um processo aí de amadurecimento necessário para o trabalho amadurecer. Porque também, às vezes, eu vi experiências de muitos artistas amigos, de pintores jovens, que, assim, saíram da faculdade já estourando, assim, no mercado. E o trabalho não aguentou, porque é muito prematuro, né? E o artista, ele, principalmente início, ele tem que estar aberto para errar, tem que estar aberto para experienciar, para mudar de caminho, como eu contei para vocês que eu mudei. E se você faz isso depois de estar inserido no mercado, depois de já ter um grupo de pessoas que compraram e tal, você vai comprar uma briga difícil. Porque, infelizmente, o mercado ele pode ser muito perverso também, né? Ele não tem essa paciência, esse entendimento do que é um processo, muitas vezes. Ele quer resultado e quer uma marca, né? Então, de repente, você está ali pintando, você se torna conhecido por fazer uma coisa, e de repente você muda, isso já gera uma desconfiança enorme, né? Porque, assim, sendo bem franco, uma pessoa não compra um trabalho só porque gostou exatamente. Quando a gente pensa em um mercado de arte, acho que existem vários mercados, né? Acho que o mercado ele não é uma coisa só, você tem diversos nichos, né? Mas, assim, um nicho que eu sempre quis adentrar, no qual circula assim, as galerias maiores, as grandes exposições e tal, é esse nicho agressivo, assim, né? Então, a pessoa, muitas vezes, o colecionador, ele está comprando por diversos motivos. Não, ele gosta do trabalho, né? Provavelmente, na maioria, mas não é só isso que faz ele comprar um trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2015, eu fiz uma exposição na minha primeira galeria. Foi minha segunda exposição individual lá. Foi com a série dos elementos vazados. Passou 2 semanas da exposição, não tinha vendido um trabalho. E, assim, muita gente elogiando a exposição e tal. Aí, assim, por uma sorte do destino, um crítico importante de um jornal aqui de São Paulo foi ver a exposição, gostou e fez uma matéria no jornal. No dia seguinte que o jornal saiu, as pessoas começaram a brigar por trabalho na galeria. Então, assim, por que não compraram antes, né? Sabe? Então, assim, tem certas estruturas de mercado. Por exemplo, se você é um artista desconhecido, você, de repente, é convidado para uma Bienal. De repente, você passa a ser um chamariz no sistema, no mercado. Porque a instituição, ela aprovou seu trabalho, vamos dizer assim. Ela colocou um selo de qualidade. Então, quando a gente vai pensar em mercado, geralmente a gente vai pensar em questões, muitas vezes, que nem diz respeito às questões poéticas e tal. Parece que é até outro assunto, né? Porque você está lidando com outras questões de fato, né? Então, eu acho que eu sempre repito uma frase do Hamlet, do Shakespeare. No momento ele diz assim: estar preparado é tudo. Então, assim, trabalhem, estejam preparados para quando o momento assim bom chegar, porque
Não adianta também você ter, de repente, se alçado um determinado lugar e você não está preparado para aquilo, né? E, de certo modo, também nunca perder de vista que o mundo é um moinho, né? Uma hora você pode estar ali bem, outra hora pode não estar, e o que vai garantir a sua sanidade e a continuidade, eu acho que a integralidade é o modo como você lida com aquilo que você faz no seu cotidiano, né? Com o pé no chão. Então, para mim, assim, é isso. Para mim, o trabalho é estar no ateliê todos os dias. Fiz uma exposição, que ótimo, deu certo, foi sucesso, mas, putz, tem que voltar para o ateliê, que o trabalho, ele agora vai ser mais difícil ainda. Porque a gente nunca está num lugar confortável, né? E eu acho que o ateliê é um lugar onde a vaidade não pode entrar, porque você pode ser derrubado o tempo todo aqui dentro, né? Assim, no ateliê, eu estou fazendo aqui uma juras de amor ao ateliê, porque realmente eu acho que é o espaço do artista, assim, pensando na pintura, é o espaço sagrado, né? É um lugar onde você está ali em dúvida o tempo todo, mas é onde você cria seu universo, né? E, enfim, eu acho que eu poderia falar um pouco por aí, né? Eu citei a experiência do jornal, lá da exposição de 2015, mas eu vou citar outra, por exemplo. O meio, também das pessoas que compram, é muito pequeno. E quando você não vende nada, você fica ali num limbo. Quando as pessoas começam a comprar, é um efeito meio que dominó. Porque, assim, é um que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. É meio que as pessoas, elas precisam de um certificado, assim, de qualidade para apostar no artista, sabe? É muito mais do que gostar da obra, né? Ela pode gostar, pode amar, mas ela fica ali esperando se alguém comprou primeiro. Falar, e se o trabalho esgotou, aí melhor ainda. Aí, agora eu vou entrar na lista de espera, porque isso, sabe? Porque tem muita coisa em volta, né? Vocês conhecem a história do rei nu? Aquela história da roupa do rei? É uma coisa que eu sempre conto. Acho que o moinho da arte é um pouco o rei nu. Tá todo mundo dizendo que o rei está vestido, né? Mas, na verdade, será que ele está? Será que não está? Né? Isso pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes o rei pode estar vestido, às vezes pode o rei estar nu e está todo mundo investindo numa coisa que, na verdade, ninguém está vendo de verdade, mas se o outro falou... né? Então, acho que é um pouco isso. Sabe uma coisa também? Só para... Acho esse assunto interessante, porque eu tive muitas dessas perguntas quando eu também era estudante. Eu lembro, assim, de eu estar, quando eu fiz intercâmbio, andar com o portfólio embaixo do braço, querendo mostrar para a galeria. Não façam isso. Não adianta. Não é esse o caminho. Eu acho que dificilmente você vai chegar numa galeria por aí. Geralmente, a galeria vai ver seu trabalho por meio das instituições ou por meio de alguém um outro artista que tem contato com essa galeria, que vai te apresentar, porque saber vender o peixe ali nesse meio também é uma questão importante, sabe? Às vezes você tem que não estar ligando muito, e o que é do homem, bicho não come. Uma hora, as oportunidades todas que eu tive, assim, em vários aspectos, de galeria, até mesmo de exposições e tal, foi de coisas que as pessoas vieram, mais do que eu corri. Por exemplo, o que eu podia correr atrás, e que funcionou, era mandar a obra para um edital, isso você pode fazer, se inscrever num salão, sabe?
e se dedicar ao seu trabalho, enfim, tentar mostrar ele de algum modo, mas todas as tentativas que eu fiz de tentar chegar num galerista e, isso aqui não funciona, porque não é o caminho, infelizmente. Infelizmente. Tem muita coisa. Uma rede complexa, né? E eu acho que essa história do Reino cabe muito bem aí, e tem muito a ver, né? É um meio muito competitivo, muito pequeno, são grupos pequenos, assim, de pessoas que adquirem. Então, você ter visibilidade nesse lugar, alcançar assim, são caminhos meio tortuosos e tal, e também não são nada estáveis, né? São muitos fatores em volta. Você pode ver, às vezes, um artista que hoje está super bombando, amanhã ele some, assim, desse mercado também, enfim. Acho que o foco no trabalho é a grande... Se eu posso dar um conselho, assim, foca no trabalho. Acho que esse conselho é muito, muito bom. Mas eu quero te perguntar uma coisa, André, que me ocorreu enquanto você estava falando. Você falou de trabalho talvez não ter chegado no lugar onde queria chegar, num momento, e que agora você acha que chegou mais nesse lugar, né? E aí você acha que a situação de chegar numa galeria maior agora tem a ver com o trabalho estar melhor, ou foi uma coisa mais no lugar que você queria? Porque eu até questiono, eu acho que tinha uns trabalhos muito maravilhosos da época da Pilar. E não porque eu li o texto no jornal, a ver. Enfim, e já tinha antes, desde a sua exposição de formatura, né, muita coisa muito boa mesmo. Mas você acha que tem a ver o ter chegado lá com esse desenvolvimento maior do trabalho, ou porque você já tinha entrado nessa teia dessas relações e você conseguiu esse espaço melhor nesse circuito mercado? Não, eu acho que tem a ver muito com o trabalho. Eu acho que não é só uma questão assim de estar melhor do ponto de vista plástico, mas eu acho que é de eles ter uma personalidade mais afirmativa. Acho que esse foi um processo de amadurecimento importante, assim. Porque eu acho que os meus primeiros anos de atividade, eles refletem muito a minha formação. Assim, e é geralmente uma pintura, né, bastante calcada numa tradição canônica, né, que você identifica. E às vezes o trabalho pode ser bom, mas às vezes não é suficiente ainda. Eu acho que mesmo as caçambas, que foi um momento importante, eu acho que ali acho que foi não é uma coisa que talvez eu tivesse tantas possibilidades de desdobramento como eu vejo que eu tenho agora, sabe? Eu acho que às vezes o trabalho, por isso que é importante dar esse tempo, né? Para a ideia vir, você maturar, entender se é para lá que vai ou não, voltar para trás, questionar ela, né? E eu acho que depois dessa crise que eu fui passando, depois de 2015 para cá, eu acho que eu me abri para outro universo de referenciais e eu acho que algumas questões passaram a se afirmar mais no trabalho, né? Inclusive outras referências, né? E também, tecnicamente, acho que eu fui chegando em lugares que imprimiram também um domínio e uma personalidade mais afirmativa, né? E eu acho que esse diferencial, assim, se soma, é muito importante, sem dúvida, nesse momento, né? E eu acho que o trabalho também deu esse salto, assim, chegou, tá chegando, né? Ainda tem, acho que são pequenos degraus que você vai alçando, mas, por exemplo, a galeria que eu estou trabalhando hoje, a Galeria Estação, ela é uma galeria bem maior que a anterior, né? Mas eu acho que também teve um casamento de propósitos aí, porque isso também é importante, né?
não é só pensar na galeria como um lugar, que tem como os trabalhos se inserem dentro do contexto da galeria também. Isso faz toda a diferença. E no caso da Galeria Estação, é uma galeria que foi muito importante para mim em termos formativos, porque eu frequentei muito a Galeria Estação, interessado na produção que eles apresentam, que é uma produção inicialmente bastante focada no universo do não erudito, né? Então aquilo abriu muito minha cabeça, e aí eu percebi que meu trabalho tinha muito a ver com aquilo, né? Assim, ele vinha de um outro lugar, mas dialogava de forma interessante com esse universo da galeria, então que tinha ali, eu fui com um propósito, assim, para me fazer sentido tá ali em diálogo com esses artistas, né? Então, eu acho que para mim aconteceu um pouco por aí, assim, a coisa. Faz sentido. Gostei do seu viés, né, de como isso aconteceu. Bacana, e acho que deve ser satisfatório, né, para você perceber isso acontecer dessa forma mesmo no seu trabalho. Muito bom. Assim, não, e sabe uma coisa? Quando, no processo anterior, embora às vezes eu chegasse, assim, em lugares que eu achasse interessantes, para mim era sempre conflituoso, assim, certas abordagens que as pessoas tinham em relação ao trabalho. Então, eu tinha muitas vezes assim uma sensação de que eu não estava ainda sendo claro o suficiente dos propósitos que eu almejava, assim. Uhum. E também o trabalho muitas vezes era muito difícil de desenrolar. Então, ele dava muito errado para conseguir dar certo, sabe? E eu acho que de repente, meio que eu abri assim uma válvula no qual eu senti que o trabalho começou a fluir. Então, assim, essa sensação de liberdade, eu acho que foi um ponto importante, no qual a intuição passou a entrar com muita força, e eu fui vendo as coisas me surpreendendo, sabe? E fui sentindo que o trabalho foi tendo mais fluidez, né? Isso é uma coisa que o Fajardo, né, nosso professor lá no CAP, ele falava, se está difícil é porque tem algum problema. Eu acho que o trabalho, quando ele está sendo fluido, não que ele não tem embate, ele tem o tempo todo, mas eu acho que você sentir um certo norte, assim, e ter, assim, um feeling mais apurado de onde você está errando, o que precisa mudar, né? Não significa que você sabe onde vai chegar, mas eu acho que você tem um feeling mais apurado da onde você quer caminhar, sabe? Então, eu sentia que, às vezes, ficava muito ali tentando lidar com conflitos que eram muito desgastantes e tal, e que às vezes me colocavam um certo ideal de trabalho que me frustrava muitas vezes, né? Então, eu acho que por isso que eu acho que está essa questão do estar preparado, né? Eu acho que quando também você vai alcançando melhores posições e tal, e o trabalho vai tendo visibilidade, você também vai tendo demanda. E você atender assim, uma demanda de exposições, de tudo, com meio perdido, é muito complicado. Então, acho que também ter já com método de trabalho, enfim, para a coisa fluir melhor, né? Com certeza. Muito bacana, André, esse depoimento. Pessoal, vocês têm perguntas? Estamos satisfeitos por hoje. Tem muitos elogios, a sua oratória, inclusive, que você explica muito bem as coisas. Não sei se você leu essa. Mais alguma questão, pessoal? Não estou querendo prender vocês também muito tempo, a gente já passou aqui meia hora, mas não estou na intenção de cortar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, senão caminhamos para o nosso encerramento, não só de hoje, mas da semana.
dos nossos 8 encontros aí. Do ano, quase, não? Não, nós estamos com semestres loucos. Nosso Vixe. semestre acabou de começar. Ah, Pausa nossa. para o Natal e voltaremos. A gente não vai ter sequelas da pandemia por muito tempo. Aí, nosso ano letivo chegar ao ano civil, vai demorar um pouquinho. Vixe. É isso, pessoal? Tranquilo? Encerramos? Então é isso, André. Quero agradecer mais uma vez. Bom, mais um elogio, tá? Então, só para parei para olhar se era uma pergunta. Vou dormir hoje com a autoestima lá em cima. Mas foi ótimo, André. É um prazer, assim, poder participar, assim, poder trazer um pouco da minha experiência e espero que possa ajudar um pouco aí no processo de vocês. É também muito gratificante para mim fazer essa parceria com a Flora, que a Flora, vou aqui contar para vocês, ela era minha veterana lá no departamento e um referencial. Olha, a Flora sempre trabalhou muito duro, assim, trabalhou muito focada. Isso, quando eu entrei, era uma das artistas ali que eu mais olhava assim com admiração e tentando aprender e seguir na mesma toada, né? E é muito bom a gente seguir aí junto e trocando. Obrigada, André. Mas bons tempos mesmo da gente trocando figurinhas no departamento. Nossa. Bom. Enfim. E eu lembro até hoje que você tentou salvar as minhas matrizes que eu não tinha onde guardar. Ah. No final, elas não resistiram às minhas mudanças, mas valeu. Eu sempre me lembro disso. Tem uma mão levantada aí. Pode falar, Maria. Oi, boa noite. Vim agradecer pelo trabalho de André, muito maravilhoso. Eu fico encantada com esses trabalhos. A fachada mesmo me relembra aqui a cidade, né? Tem umas casinhas aqui. Quando você passou as fachadas, só que eu lembrei que até alguns meses atrás eu disse, acho que eu vou tirar foto dessas fachadas que eu acho tão bonita. E aí esse seu trabalho me lembrou esse momento que eu tive, também admiro muito. Entendeu? O que for de arte, estou sempre admirando, eu gosto muito. E você é um rapaz muito talentoso, tem muito futuro, desejo boa sorte, viu? Obrigadão mesmo. E também agradecer à Flora por estes momentos maravilhosos de conhecer os artistas. Nossa, cada noite maravilhosa, cada trabalho encantador. Então, assim, eu estou encantada com todos os trabalhos, entendeu? São noites maravilhosas. Obrigadão, gente. Que bom ouvir isso, Maria. Obrigada. Que bom que você ficou feliz e gostou dos trabalhos. Também eu tive bastante cuidado na escolha dos convidados e foram ótimas noites. Assim, gostei da contribuição de todos e foi muito bacana encerrar com a sua, André. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, Flora. Obrigado para todo mundo aí. E para mim também foi muito enriquecedor. E ter esse retorno de vocês também é muito especial. Obrigadão.